contar o meu relato de parto cesáreo de emergência. Foi o dia mais intenso da minha vida e teve motivos para que me levassem a ter um parto de emergência e eu vou te contar também o porquê isso aconteceu. Tudo começou na noite anterior, que eu tive a brilhante ideia de fazer métodos caseiros de indução de parto. Inclusive, não façam isso, tá? Vou falar exatamente o que eu fiz, que é pra tu não fazer de forma alguma. Nunca faça esse tipo de coisa sem conversar com o médico antes. Eu só fui lá e conversei com pessoas que eu sabia que tinham feito isso também. Eu também sei se com essa pessoa deu certo, comigo vai dar certo. E não é assim que funciona, tá? Eu tomei óleo de rícino e também tomei alguns chás, né? Eu confiei totalmente, sabe, em quem me disse que isso daria certo e que não traria nenhum risco. E eu não conversei com a minha médica, sabe, sobre isso. E se eu tivesse conversado, ela teria me orientado a não fazer. E é por isso que hoje eu te digo, não faça. Eu tomei a primeira vez o óleo às 8 da noite. Eu não senti nada. E mais tarde, minha mãe me deu mais pra tomar. A gente também fez alguns exercícios, a gente fez caminhada e esses exercícios seriam para dilatar, né? Baixou pro lado. Ai, meu Sobe. Baixou. Só da cabeça perereca. Volta. E aí tu vai descer 3 vezes. E sobe. E às 2 da manhã eu perdi o meu tampão. A gente fez exercício mais ou menos até ali a 1 da manhã. E às 2 eu perdi o meu tampão. Às 4 da manhã eu comecei a ter contrações, mas elas não eram tão intensas e elas eram bem espaçadas. Só que, né, como essas coisas aconteceram todas de madrugada, eu não consegui dormir a noite inteira, sabe? Quando eu perdi o tampão ali à 1 da manhã, eu fiquei muito ansiosa. Eu não consegui deitar e descansar. E depois, quando começaram as contrações, assim, cara, eu pensava que eu podia ter dúvida de quando eu tivesse uma contração. Só que, assim, não tem como ter dúvida. É uma dor jamais vista. 6 da manhã, elas já estavam ritmadas. Então, eu fui tomar meu banho e eu fiquei, tipo, 1 hora no chuveiro. Fiquei até as 7 horas. E aí, gente, o óleo começou a fazer efeito também. Porque pra quem não sabe, o óleo de rícino ele é laxante. Então imagina, foi a noite inteira sentindo dor e cagando. Foi uma péssima experiência. Aí eu pedi pra minha mãe vir até aqui, né, porque eu não aguentava mais, eu precisava de apoio. Assim, eu tinha ali meu marido, mas é óbvio que meu marido não sabe o que fazer numa hora dessa. A gente foi dar uma caminhada aqui pelo condomínio, assim, as contrações começaram a vir de 2 em 2 minutos. E assim, tava insuportável. E daí, durante essa caminhada, eu decidi que eu queria ir pro hospital porque eu realmente não aguentava mais. A gente saiu de casa, sei lá, umas 9 horas. Só que a gente teve uns imprevistos, teve que abastecer, a gente tinha que comprar um chip, porque meu namorado tinha sido assaltado há pouco tempo, então a gente não tinha chip. Eu tava também sem linha na época, porque cancelaram. A gente chegou no hospital passando as 10 da manhã. E mesmo tendo convênio, eu só fui atendida, gente, quase 1 da tarde, tá? E daí no meu primeiro toque, eu tava com 5 dedos de dilatação. O que eu considero, gente, foi muito rápido. Enquanto eu tava lá esperando, eu senti que foi dando uma espaçada nas contrações. Quando eu tava parada, assim, elas não eram tão ritmadas, mas ainda assim eu tava sofrendo muito. Porque por mais que tivesse mais espaçado, não tava tanto, né? Tava tipo de 5 em 5. Mas eu cheguei no hospital de 2 em 2. Aí, depois desse exame de toque, eles me mandaram lá pra observação pra fazer o primeiro exame de mama. E durante o exame, gente, eu percebi que eu era a mulher que mais estava sofrendo lá naquela emergência, tá? Elas me olhavam assim, porque eu me contorcia de dor. Eu cheguei a conversar com outras mães que estavam ali, né? A menina que estava do meu lado, ela disse que ela estava com 2 centímetros. E a gente consegue ver ali na máquina o nível da intensidade da contração. E a minha tava assim em 70 e a dela tava em 30. A moça que tava na minha frente também tava apavorada. Eu tava exausta. Então tinha momentos ali no exame, ou também enquanto eu esperava, não necessariamente estando no exame,
que eu capotava. E depois eu acordava me contorcendo, assim, de dor, porque era, nossa, assim, não tem como controlar, sabe? Não tem mesmo. E depois desse exame, eu fiz outro toque depois de 2 horas. E eles me orientaram a ficar ali paradinha esperando, sentada. A gente repetiu o exame, a gente não tinha mudado absolutamente nada. Tava do mesmo jeito, não tinha evoluído. E então a gente aguardou mais 2 horas para fazer um próximo, que também não deu em nada. E aí a gente perguntou se por um acaso eu não poderia me movimentar, andar um pouquinho, porque foi o que a minha mãe tinha dito para eu fazer, que me ajudaria a dilatar, né? Aí se passaram mais 2 horas, eu me movimentei nesse meio tempo e foi feito o exame e nada de evolução. Só que eu, assim, gente, eu não lembro quantos toques eu fiz. Mas ali, pelo terceiro ou quarto toque, que também não tinha assim, mudado nada, um pouquinho antes, eu havia ido no banheiro e tinha assim uma manchinha rosa no papel. Eu pensei que poderia ser sangue do tampão, né? Porque dizem que pode sair, só que não saiu um muco junto, não saiu nada que indicasse que fosse um tampão. E eu acredito que meu tampão saiu inteiro em casa. Daí eu fui fazer esse toque e quando eu levantei, tinha muito, mas muito sangue mesmo na maca. E a moça que foi me atender não foi o mesmo plantão, eu acho. É que tava ali numa troca de plantão. Outra mulher me atendeu, tinham 2 médicas na sala. Uma que fez o toque e outra estava mexendo no computador. Essa que fez o toque, ela não falou literalmente nada. Ela só disse, não evoluiu nada. Eu vou falar com não sei quem e já volto. E só saiu, né? Pegou, saiu sem falar absolutamente nada, só que ela ia falar com sei lá quem. Não me orientou a nada. Aí, essa médica que estava ali no computador, ela me disse, pode ir lá esperar na observação que a gente já te chama para conversar. E isso, assim, me deixou mais nervosa porque ela não me avisou do sangramento. Ela só levantou e saiu correndo. E eu pensei, deve ser algo sério, né? E não conversei com essa que tava ali porque eu pensei realmente que a outra voltaria para conversar comigo. Só que a gente sentou e esperou ali por mais sei lá quanto tempo. Eu acho que foi tipo uma meia hora. E daí o meu marido foi conversar com alguém, porque assim, explicar que eu tava sangrando, que não tinha como a gente ficar esperando que alguém tinha que me atender, porque não era pra eu estar sangrando daquela forma. Toda vez que eu ia no banheiro, saía mais sangue. E ninguém, sabe, ninguém me atendeu depois disso. A gente teve que pegar e reclamar de novo. Sei lá, a gente reclamou umas 3 vezes, tá? Sobre essa demora no atendimento, porque eu precisava ter uma resposta de por que eu tava sangrando daquele jeito. Aí explicaram pra gente que eles estavam numa troca de plantão, que precisava chegar o médico do convênio, porque aquela moça que tava ali, ela não atendia convênio. Eu não sei se ela era do SUS, se ela era do particular, mas ela era a única paciente de convênio esperando, sabe? Então eu acho que realmente não custava nada me atender. Daí a gente deu mais uma andada, só que ali no meio do percurso eu desisti, né? Não vou mais fazer esforço físico, porque eu não sei o porquê que isso tá acontecendo. Eu vou sentar e eu vou esperar. Só que em certo momento eu pensei, eu vou embora. Eu vou para outro hospital. Eu não vou mais ficar aqui esperando, porque nem parece que eu tô aqui. Me esqueceram. A gente já tendo reclamado várias vezes, ninguém me atende. Então o médico do convênio chegou e me chamou. Quando ele foi fazer o toque novamente, eu só tinha 5 centímetros. E só que nesse meio tempo eu também cheguei a fazer outro exame de MEP, né? E ele disse que esse exame deu que eu não estava em trabalho de parto ativo, que as minhas contrações elas estavam muito espaçadas, só que eu expliquei pra ele que eu cheguei lá e não tava desse jeito. Ele se baseou só no meu último exame, que como eu disse, elas foram espaçando enquanto eu tava lá. Disse que eu teria que ir pra casa, né? Só que pra gente ter a garantia, porque a gente comentou desse sangramento, e pra gente ter a garantia de que tava tudo bem, ele ia me mandar pra mais um exame de MEP antes de ir embora. E também ele fez um descolamento de membrana, né? Pra me ajudar a ter mais dilatação. Segundo ele, isso poderia ajudar.
Só que assim, foi muito desconfortável. Foi horrível. Assim, dá uma ardência, um desconforto. Eu passei por todo tipo de desconforto nesse dia. A gente comentou sobre as coisas que eu havia feito na noite anterior para tentar, né, induzir esse parto. E ele disse que provavelmente era por isso que eu tava tendo esse sangramento, porque eu tava obrigando o meu corpo a ter contração, não era algo natural. E esses chás, gente, podem causar hemorragia uterina. E eu não sabia. Muito provavelmente era o que estava acontecendo. É por isso que eu digo, não tentem induzir o parto de vocês em casa. Não compensa, não faz sentido. E exercício também tem que ser feito durante a gravidez inteira. Não adianta tu chegar no último dia e querer mudar totalmente o ritmo do teu corpo, porque não vai adiantar, sabe? Vai só te causar um cansaço que tu não precisa naquele momento. E como eu relatei pra ele que eu ainda tava com muita dor, ele pediu pra que ali na emergência deixassem leito pra mim, porque tinham alguns, né? E que me administrassem o remédio pra dor. Eu já tinha tomado o remédio algumas vezes ali durante o dia, não adiantou nada. E ali naquele momento eu senti que deu uma aliviada. E durante esse exame, que é aquele mesmo que eu já tinha feito antes de ver o batimento cardíaco do bebê e monitorar as contrações, do nada, o batimento dele começou a cair muito. Tipo, muito. Quase parou o coração dele. Do nada, assim, encheu de enfermeiras na minha volta. Primeiro veio uma que já começou a gritar, chamar outras pessoas. E ali, tipo assim, no que eu vi o coração dele parando, já entrei em completo desespero, sabe? Quando tu sente o teu corpo quente e na hora da garganta, uma sensação horrível. Eu tinha, assim, quase certeza que eu ia perder ele. E sempre que eu penso nisso, eu fico muito emotiva. E foi muito difícil. Assim, eu e meu marido, a gente só se olhou e ficou assim, completo desespero. Encheu de gente na minha volta, ela começou a gritar pra prepararem a sala da cesárea, né? E foi tudo assim, extremamente rápido. Essas pessoas na minha volta já me mandando, pedindo pra eu tirar a roupa, enquanto a outra fazia mais um exame de toque pra, né, eles terem que verificar se não evoluiu nada, se não estourou a bolsa, porque aquelas pessoas não tinham conhecimento do que aconteceu antes. A outra me botava acesso no braço, assim, muita gente. E eu tava extremamente nervosa. Aí quando me botaram ali na cadeira de rodas pra me levar até a sala, já foram me acalmando, dizendo, não precisa chorar, porque lógico que eu fui chorando, né? E enquanto elas me atendiam ali, o batimento dele voltou ao normal, mas assim, isso não me acalmou, porque eu tinha muito medo de que acontecesse de novo e a gente perdesse ele, sabe? Chegando ali na sala de cirurgia, o anestesista já tava ali esperando. Eu tava muito nervosa, eu tava tremendo. Além de eu estar chorando, eu tava tremendo muito. E a gente precisa se curvar pra poder acertar a anestesia, né? E eu não conseguia me curvar. E, tipo assim, pô, a minha postura natural é assim. E eu não conseguia ficar assim, de jeito nenhum. E daí eles me explicando que precisava ser rápido e em algum momento eu tomei coragem e eu consegui. E nisso, gente, eram, sei lá, umas 9 da noite, tá? Foi tudo muito rápido. Ficar em pé, senão ele não vai ficar calmo. Eles me avisaram que eu poderia sentir enjoo por conta da anestesia e eu poderia vomitar também, né? Porque eu tinha comido enquanto tava ali na emergência, eles me deram uma janta. E realmente, cara, foi quase que instantâneo o enjoo. A anestesia ela faz efeito muito rápido. Tu toma ali e já sente a perna formigando. Aí eu me deitei e já comecei a me sentir enjoada. E meu marido chegou, sentou ali do meu lado. E foi tudo muito rápido, cara. Muito rápido. E a sensação é muito, muito bizarra. Tu sente literalmente todos os movimentos deles abrindo, deles mexendo, deles puxando a criança. E enquanto tudo isso acontecia, eu tava assim, ó. Eu mexia a minha cabeça de um lado pro outro. Ai, eu tô muito enjoada. Eu tô enjoada. E daí eles botaram um
um potinho ali do meu lado, só que eu não vomitei na mesma hora que eu botou o pote. Eu também ficava, nossa, cara, isso é muito esquisito. Que sensação esquisita, que coisa horrível. Conversando ali com o marido, a gente assim, abraçadinho, muito nervoso, e eu o tempo todo chorando. E eu tremia muito. Tipo, tem gente que diz que é por efeito da anestesia, só que eu já cheguei lá tremendo, então eu não sei dizer se era por conta da anestesia, se era por conta do meu nervosismo, ou se eram os dois. Eu cheguei lá tremendo muito e eu não conseguia parar nem um minuto de tremer. Bizarro. Tremeu muito de verdade, assim, eu pensava, ai, eles vão me abrir errado porque eu tô tremendo. E daí, logo que tiraram ele, eu vomitei. Eu vi ele, ai, eu chorei tanto. Assim, foi a primeira vez na minha vida que eu chorei de felicidade. Eu nunca tinha chorado de felicidade antes. Nem quando eu vi e abracei o meu ídolo, gente. Eu abracei o Lucas da Fresno, um cara que eu amo, que inspirou o nome do meu filho, e eu não chorei. Mas eu chorei, assim, ai, fiquei muito emocionada quando eu vi ele. Assim, quando eu escutei o choro dele, foi um alívio de saber que ele não precisaria ser reanimado, que a gente não ia precisar ver essa cena. E eu chorei, assim, de muita felicidade quando vi que ele tinha cabelo. Agora ele não tem mais cabelo, né? Mas ele nasceu, ele tinha bastante cabelo. Quando eu peguei ele a primeira vez, eu queria muito. Eu esqueci totalmente, gente, que eu tava ali com 7 camadas abertas no meu bucho. E eu queria muito me sentar. Eu não parava de me mexer. Eu ficava forçando, assim, pra tentar sentar. Só que eu nem sentia as minhas pernas. Eu não sei se realmente tava mexendo só o tronco, eu só tava mexendo ali a minha bunda pra sentar. E eu queria sentar pra pegar ele no colo. Não queria ficar deitada porque eu não tava conseguindo dar mamar pra ele. Ali de primeira, eu não conseguia amamentar ele. Aí eles me pegaram, me deram um para de quieto, né? Ah, para de se mexer, a gente tá te posturando aqui. E eu, ai, tá bom, tá bom. E, gente, se passaram 4 minutos, tá? Foi questão de 4 minutos pra tirarem ele de dentro de mim. Foi muito rápido. Mas eu também senti que foi muito agressivo. Eu não sei se toda cesárea é assim, se é tão rápida, se é tão, assim... Porque eu senti, assim, os movimentos deles ali muito agressivos. Não sei se sempre é assim com todo mundo, ou se foi porque era de emergência e precisava ser rápido. Ali no momento de costurar, gente, depois que ele saiu, eu senti o tempo passar diferente. Assim, foi muito estranho. Pra mim passou muito rápido o tempo. Eu não, realmente, não senti que eu fiquei 1 hora com ele depois que ele nasceu. Porque todo o tempo que eu tava sendo costurada, ele ficou comigo. E pelo que eu calculei ali, porque eu calculei as coisas pelas fotos que a gente tirou dele no celular, eu olhei ali o horário pra ter certeza, e eu teria ficado uns 45, 40 minutos no máximo sendo costurado, então realmente não fiquei 1 hora com ele. Porque depois que eles terminaram de me costurar, eles levaram ele para os primeiros procedimentos. Então ali tem uma mentirinha no meu prontuário. Mas assim, sobre o parto, é basicamente isso. Eu posso fazer um vídeo contando pós a cesárea, porque esse vídeo já tá muito longo, né? Foi um dia muito tenso, mas foi o melhor dia da minha vida. Se vocês quiserem acompanhar mais da nossa rotina e quiserem saber mais sobre parto cesáreo, sobre pós a cesárea, eu quero postar tudo por aqui. E é isso. Tchau!